é jogo de azar, né? Então, é feito para você perder. Mas, senador, uma vez que já está legalizado, não é melhor regulamentado que deixar legalizado? Qual é a posição do senhor? O senhor é contra a regulamentação? Eu acredito que esse tipo de jogo, e eu tenho um projeto de lei nesse sentido, deve ser proibido. Proibido a aposta esportiva. Seja bem-vindo, senador Eduardo Girão. É um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Nós vamos conversar sobre as apostas esportivas e jogos online, o projeto que regulamenta as apostas esportivas e jogos online. O senhor é contra o projeto. Eu queria já começar perguntando por quê. Primeiro porque eu amo as pessoas, o ser humano. Eu estou aqui no Senado para protegê-las. E segundo porque a vida me levou para ser presidente de um clube de futebol da minha terra, o Fortaleza, e eu sou um desportista nato desde a infância, entrando em campo com o time, como mascote, fui presidente e vejo que isso vai estar matando a galinha dos ovos de ouro do próprio esporte. Por quê? Primeiro, que empurra as pessoas para o vício, para a doença, porque as pessoas, elas começam a adoecer. Perde, na curiosidade, um dinheiro inicial, ou a ganha, a sorte de principiante não é por acaso, mas rapidamente perde. Depois vai embora a moto, o carro, para sustentar, para querer recuperar. Depois vai a casa, vai o emprego, porque a produtividade vai para o espaço, a família e muitas vezes, já chegou a mim em alguns casos, tentativa de suicídio. Então, é algo muito grave que está por trás dessas bets e que está corroendo a sociedade, a saúde mental do brasileiro. Isso é responsabilidade social. Por que no futebol? Futebol é o grande patrimônio do povo brasileiro, né? O futebol é a alegria, é a nossa marca internacional. E hoje, o maior financiador, as maiores financiadoras do futebol brasileiro são as empresas de apostas. Exatamente. E aí é que está o problema. Porque os clubes não perceberam, alguns dirigentes, que esse retorno financeiro em curtíssimo prazo, em patrocínio dessas casas que estão ganhando muito, vai estar acabando com a grande fatia que sustenta o clube, que é o sócio-torcedor. Porque o sócio-torcedor, aquele que paga a mensalidade todo mês, óbvio que a primeira coisa que ele vai cortar quando começar a perder as suas receitas, o seu dinheiro guardado, vai ser a questão da mensalidade do clube, ele vai parar. Mas por que o senhor diz que o sócio-torcedor vai perder a sua renda? Porque ali é feito para você perder. Ali não tem, é jogo de azar, né? Então, é feito para você perder. Então, você pegar as pessoas, por exemplo, que estão jogando nisso aí, o que eu mais vejo são famílias começando a ter ojeriza de futebol, porque viu o filho perder tudo, viu o marido perder tudo com isso. Só que, como começou há pouco tempo, é coisa recente, 2018, nós estamos vendo a pontinha do iceberg. Senador, eu queria só voltar um pouquinho. O senhor falou que começou em 2018, né? Em 2018, o governo Temer editou uma medida provisória permitindo que as apostas esportivas e jogos online fossem feitos no Brasil. E aí, em 2018, começa essa situação que o senhor falou, né? O estabelecimento desse mercado, né? Exatamente. E aí começou a se proliferar, né? Começou a multiplicação. É preciso colocar travas para evitar esse vício coletivo que está acontecendo, né? Eu vejo que tudo que a gente conquistou na Comissão de Esportes, que nós trabalhamos num grupo, o senador Portinho, o senador Cajuru, senador Romário, senadora Leila, senador Exalci, nós construímos um texto por unanimidade, que nós aprovamos e colocamos esses mecanismos
para evitar a publicidade nos estádios. Hoje em dia, quem assiste futebol, quem gosta de futebol, não aguenta mais assistir, porque é o tempo todo, aposta, 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 aposta agora, aposta agora. Usam até uma questão bem, que eu acho um jogo que não é muito legal, é você usar frases até religiosas. Profetize agora, né? Então, um negócio que entrou. Colocamos travas lá para, por exemplo, influencers, ex-atletas, ex-técnicos, né? Que ficam chamando as pessoas para jogar. Isso é uma covardia muito grande, que você é apaixonado pelo time de futebol, você vê o seu ídolo chamar você para jogar, é algo que é difícil resistir, né? E aquilo ali está abastecendo apenas magnatas, né? O interesse da sociedade é zero com aquilo, o clube vai ganhar durante um curto espaço de tempo e depois vai perder a receita que sustenta, que é o sócio-torcedor, porque ele vai quebrar, ele não vai ter como mais bancar a sua mensalidade. Senador, inicialmente era uma medida provisória que foi apresentada pelo governo Lula para regulamentar os jogos de apostas, né, e online, e foi apresentada simultaneamente um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e veio para o Senado. Na Comissão de Esporte, esse projeto foi alterado? Foi alterado para melhor. A gente tirou jabutis, né, que, por exemplo, o que tem a ver a aposta esportiva com jogos virtuais? Ou seja, aqueles jogos que não são os reais, que não tem gente jogando enquanto você aposta. São jogos de cassino online, roleta. Isso não tem nada a ver com aposta esportiva. Mas e foi não colocado. estava previsto já na lei? Não, e foi colocado isso, não estava previsto na lei. E outro que chegaram ao ponto, aí é um escândalo nacional, né, que é colocar máquina caça-níquel física em estabelecimentos como padaria, farmácia, essas coisas todas. Então é libera geral, né? E muito me estranha o governo Lula, né, que se diz ser do social, se preocupar com os pobres, com o trabalhador, deixar isso acontecer. Mas isso estava na medida provisória? Isso não estava na medida provisória, mas o governo Lula aprovou esse projeto com a sua base lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, do jeito que está, né? Do jeito que foi colocado esse jabuti aqui dentro do Senado Federal. Então hoje o projeto contempla esses jabutis, né, que a gente chama jabutis, são matérias estranhas, né, que foram colocadas que nada tem a ver com teor. Mas o que me deixa muito preocupado também é ver que durante essa tramitação de apostas, que já é um assunto polêmico, se colocar num feirão de final de ano aqui no Senado Federal, outro assunto polêmico há décadas, que é cassino, bingo e jogo de bicho para liberar. Então, quando eu vejo as coisas serem muito assodadas, eu tenho pouco tempo de casa, eu só tenho 4 anos e 8 meses, mas eu já percebi que quando não é interesse da sociedade, eles colocam essas coisas para correr rápido no final de ano para aprovar. Mas, senador, o Brasil é um dos poucos países da OCDE nos quais o jogo ainda é proibido, esse tipo de jogo, né? Cassino e etc. Como o senhor vê a questão? Graças a Deus, porque o Brasil já tem problema demais. Eu visitei os Estados Unidos, visitei lá em Atlantic City e Las Vegas. Não, o senhor já também. Morou nos Estados Unidos, Morei né? e fui visitar esses locais para estudar sobre cassino. E eu percebi, por exemplo, quem quer a liberação dos jogos no Brasil, diz que vai atrair, em primeiro lugar, turista. Não atrai turista. Segundo o Convention Bureau dos Estados Unidos, lá de Nevada, que é onde fica Las Vegas, 86% de quem vai à capital, à meca da jogatina, vai não para jogar. Vai para conhecer a cidade, ir nos shows que tem lá, as belezas naturais, né? E dos 16% que sobram, né, 4% é que vão jogar. Então, é uma falácia dizer que vai atrair. O cara vai acordar lá, como você falou, na Inglaterra, na França, e vai dizer, não, estou com vontade de jogar, eu vou jogar no cassino do Brasil. Por que ele não joga no país dele?
Ele vai no Cassino do Brasil, cada prostituição infantil, que nós já temos muito problema no estado do Ceará, prostituição com as nordestinas, e isso eu não quero trazer esse tipo de turismo para o nosso país. Outra coisa importante também é tráfico de droga, de arma, junto com o jogo, vem tudo isso de ruim, lavagem de dinheiro, corrupção. Tanto é que entidades emitiram notas contra a liberação de cassino e bingo, PGR 2 vezes, o COAF também, a Polícia Federal também, o Sindifisco também é contra. Por que essa vontade dos políticos em fazer isso? Emprego gera? Não gera emprego. É outro grande equívoco, porque o que existe é uma canibalização dos empregos que já existem na região do comércio, do shopping, da livraria, do cinema, das lojinhas que tem no comércio. Por quê? Porque aquela pessoa que ia levar a filha para o cinema e comer num restaurante, ela vai gastar aquilo no cassino. Então, lá em Atlantic City, eu vi uma coisa muito interessante. O Sindicato dos Corretores de Imóvel emitiu uma nota dizendo que 1 ano após a legalização dos cassinos, da instalação dos cassinos, caiu na região do cassino 50% o valor do imóvel. Por quê? Porque quebrou tudo ao redor, chupa tudo, é igual como a gente diz no Nordeste, né? A planta suga toda a água, né? E você fica sem. Então, eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa no Brasil, no atual tempo, onde a gente está vendo já muita gente com dificuldade, né, criar um problema social grave que depois, por cada real arrecadado, você vai ter 3, porque essa é a média, 3 com custos de segurança pública para sustentar o vício. Quando você perde tudo, você vai para a criminalidade. Aconteceu muitos casos desses, nem todos, mas muita gente vai sustentar com fraude, com assalto, com uma série de situação para sustentar seu vício. É um vício. Uma das emendas que o senhor apresentou, inclusive, era para aumentar a destinação de recursos arrecadados na regulamentação dos jogos de apostas para a área de saúde, né? Para prevenção. A Organização Mundial de Saúde já tem um CID, né, que é para doença do ludopata, é o ludopatia. Isso aí é vício em jogo. E tem muita gente que sofre com isso. E você sabe que uma das causas de suicídio hoje, estudadas pela ciência, é a questão do vício em jogo. Hoje está muito banalizado isso e a gente precisa colocar travas para segurar. Então, criminalidade aumenta o problema de saúde mental das pessoas e não gera nem emprego e nem receita, porque há uma canibalização com relação a isso. E outra coisa, o cassino paga mal. Então, aqueles empregos perdidos no comércio, 40% a menos é que os cassinos pagam. Isso não é bom para a sociedade. Agora, é bom para magnatas e para políticos. Senador, voltando para as apostas esportivas e jogos online, elas foram legalizadas no Brasil em 2018. Uma medida provisória convertida em lei ainda no governo Michel Temer. Essa medida provisória previa uma regulamentação em 2 anos. O senhor é contra o projeto, mas o mercado está aí, ele se estabeleceu de lá para cá, né? O senhor é contra a regulamentação desse mercado? Olha, eu acredito que esse tipo de jogo, e eu tenho um projeto de lei nesse sentido, deve ser proibido. Proibido a aposta esportiva. Tanto é que alguns países estão começando a partir para isso. Por exemplo, a Inglaterra. Os patrocínios em camisas de clube de futebol, das casas bets, que hoje quase todos os clubes têm, já começam a ser proibidos no ano que vem. Por quê? Porque eles estão vendo que está matando a galinha dos ovos de ouro dele, que é o futebol. Eles estão vendo que os próprios clubes estão perdendo e o esporte, a manipulação que a gente viu, que a polícia investigou aqui de Goiás, de outros estados do Ceará, né? Já tendo jogador combinando falta, combinando o tiro de meta, se vai pegar a garrafa do Gatorade de cor azul ou amarela, entendeu? Se aposta em tudo, são 7.000 tipos de apostas que você pode fazer nesse tipo de jogo. Então perde a essência, a pureza do futebol. Em um único jogo, senador?
Você pode apostar em tudo durante uma partida, né? Então, assim, é uma indústria poderosíssima e não quer saber quantas gerações nós vamos perder de brasileiros e quer o dinheiro. E a gente está aqui para resguardar a população brasileira. E é isso que me motiva muito em estar aqui, é trazer essa realidade. O relator da matéria, que foi o senador Ângelo Coronel, na Comissão de Assuntos Econômicos, ele disse que era impossível construir um consenso sobre esse tema porque rompia uma barreira de costumes. Como o senhor vê a questão? Olha, eu acredito que isso não tem muito a ver com religião, tá? Eu estou colocando pontos para você técnicos aqui de humanidade, de questão de drama social. E o custo para o Brasil, inclusive, é muito maior, porque poucos vão ganhar, que são magnatas, o governo vai arrecadar, mas vai empurrar a população para um abismo que ele vai ter que cuidar depois da saúde mental dessas pessoas, né? De endividamento dessas pessoas. Então, eu fico assim perplexo com esse tipo de argumento, né? Porque você tem tantos argumentos no campo da ciência, das estatísticas sociais, que não precisa usar argumentos religiosos. Mas eu respeito os argumentos religiosos, até porque eles são legítimos numa sociedade como a nossa, né? Uma sociedade com sincretismo religioso e que as pessoas têm suas crenças. Se você for partir para esse campo, é 100% de tragédia, porque as pessoas estão lá recebendo, os evangélicos, os espíritas, os católicos, recebem pessoas que têm problemas com vício nas suas igrejas, nos seus cultos, encaminham para tratamento. Então sabem o grande problema que é gerado na nação para o jogo para benefício de magnatas. Mas, senador, uma vez que já está legalizado, não é melhor regulamentar do que deixar legalizado? Qual é a posição do senhor? Já que na política é a arte de você conseguir consenso, é a arte. Já que não existe clima ainda no Brasil para proibir, que seria o ideal, nós buscamos construir consensos no aspecto de botar travas para evitar o vício das pessoas, né? E tirar os jabutis. Não, foram mais de 100 emendas Foram mais de 100 Acho que foram emendas. 140. O senhor, eu contei 10. Foram mais de 100 emendas e emendas importantíssimas. Por exemplo, emendas que evitam que as pessoas caiam nessa armadilha sem informação. Por exemplo, influência. Influência chamando o tempo todo com lives e propaganda para chamar as pessoas. Joga aqui, vem cá, tu vai ganhar, tu vai sair do dia para a noite, tu vai ser milionário. E quantas pessoas chegaram para mim, não sei se para você, dizendo isso. Olha, eu perdi. Senadores que chegam para mim e dizem, na minha casa eu estou com problema. Se isso chegou para senador na casa, você imagina as pessoas que não têm informação. E que tipo de contenção foi possível fazer nesse sentido? Pois na comissão de esporte, eu acho que a gente conseguiu construir um texto interessante. Eu abri mão de uma emenda minha, que foi a emenda para proibir publicidade na camisa dos clubes, porque camisa de clube é manto sagrado. Você colocar algo que vai destruir a vida... Qual é a essência do esporte, Renata? Qual é a essência do esporte lá da Grécia Antiga? É feito para unir, para uma vida saudável, para entreter, lazer. O que é que essas apostas fazem com o esporte? Subvertem o esporte, corrompem o esporte. Tanto é que a manipulação está aí. Então, é incrível como as pessoas, no seu egoísmo, na sua ambição, não percebem isso. Inclusive dirigente de clube. E eu fui dirigente de clube e vi que uma receita que é perene é a do sócio-torcedor. É a da família no estádio prestigiando o seu time. Mas o que é que vai acontecer dentro de pouco tempo? E eu falo isso com tristeza, né? Com emendas como essa que foram retiradas. A família vai se afastar, porque vai ficar com ojeriza o futebol. Foi ali que meu marido perdeu tudo, foi ali que meu filho chegou ao suicídio. É isso que está acontecendo. Mas foi possível fazer algum tipo de contenção, senador? Olha, por exemplo, a participação de crianças, né? Como evitar que crianças acessem essas plataformas? Nós tivemos uma emenda do senador Portinho,
muito importante no aspecto de conseguir o reconhecimento facial, o cadastramento para essas apostas. Isso foi um passo muito importante que nós conseguimos. Mas faltou muito para a gente conseguir construir uma legislação mais avançada do Brasil sem servir aos interesses financeiros de poucos. Agora, o sonho continua, né? Mas, por exemplo, a promessa de enriquecimento, ela também é vedada, não é isso? Você está falando a questão dos influencers? Não, eu estou falando você prometer. Aposta que você vai ganhar, né? É a propaganda que eu quero restringir. É justamente aí que eu tenho. Eu coloquei uma das emendas, não sei se você chegou a ver minha, proíbe propaganda de 6 da manhã até 22 horas. Por quê? Você pega criança, adolescente, e família e tal. Coloca propaganda a partir de 22 horas. É como cigarro, a gente tem que tratar esse tipo de coisa que hoje em dia, graças a Deus, é até proibido o cigarro, a sociedade evoluiu. Mas você tem que restringir esse tipo, é como uma bebida alcoólica, né? Então, essa foi uma emenda que caiu. Por quê? Porque existe um lobby poderoso da comunicação, da ABERT, e é natural que isso ocorra para proteger, né, os seus patrocínios. Mas alguém paga a conta disso. Alguém paga a conta quando você empurra uma massa da população para jogar. Senador, o senhor também propôs vetar a oferta de jogos que não estejam expressamente autorizados em lei. Né? O que o senhor está tentando evitar? E, olha, se já existe manipulação em esporte real, porque o jogador vai cometer uma falta que não tinha necessidade, ou fazer um gol contra, você imagina no jogo que não é real, no jogo virtual, num cassino online, qual é a transparência que se tem nisso? Qual é o nível de manipulação que se tem? 100%. O senhor não acredita que haja alguma possibilidade de fiscalização a partir da regulamentação, senador? Absolutamente, porque ali é a história da humanidade, desde que foi criado o jogo. Ali, a máquina é programada para ganhar. Quem ganhar? Quem apostou? Não. O dono da banca ganhar. Então ali é algoritmo, ali é tudo. Como é que se permite um negócio desse no Brasil, com a população nossa passando por tantos problemas, que precisa melhorar a educação, que precisa despertar a consciência em muitas situações, oferecer jogo em padaria, em celular, como hoje tem, né? E esse tipo de coisa você tem que ir atrás e bloquear mesmo. A Polícia Federal tem que ter tolerância zero com esse tipo de coisa. E não regulamentar porque a coisa acontece. Aborto acontece. Vamos regulamentar o aborto depois do que a ciência mostrou, as estatísticas do que acontece com a mulher. Vamos regulamentar a maconha porque tem gente fumando maconha. Aí libera tudo, assassinato, vamos fazer, entendeu? Não faz sentido esse tipo de argumentação que alguns colegas colocam. Senador, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho.